dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Rodrigo Colombo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emissão. Tem muita emissão vindo e eu já falei lá no meu Instagram algumas vezes sobre emissão boa, emissão ruim. E eu nunca falei aqui, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês pontuando algumas coisas que vocês têm que ficar ligado nas emissões e eu já peço pra você comentar aqui embaixo qual é o ponto mais importante que você vê numa emissão. Comenta aí embaixo pra mim, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva pra você receber mais conteúdo sobre fundos imobiliários e deixe seu like também. Isso ajuda demais o canal ir pra frente e entregar mais vídeo pra mais pessoas que não nos conhecem ainda. Primeiro de tudo, o que é uma emissão? Basicamente, uma emissão ela é feita para crescer o fundo, né? É a emissão de novas cotas. Cotas que não estavam no mercado, são cotas novas entregues para pessoas que querem aquelas cotas e querem pagar por ela um valor para aumentar a posição naquele certo fundo. Então é emitir novas cotas. Os riscos. Quais são os riscos envolvidos se você está pensando em comprar, se você não sabe quando uma emissão é boa ou ruim? Eu vou colocar alguns pontos importantes para você analisar nesses casos. Primeiro ponto que eu já falei várias vezes: emissão abaixo de valor patrimonial. Emissão abaixo de valor patrimonial é uma coisa que nunca, em nenhum momento vai ser bom para você. Em alguns momentos é aceitável, mas mesmo assim não será bom. Por quê? O valor de mercado, o preço da cota, ele acompanha o valor do patrimônio. Então, se o seu patrimônio ele valoriza, naturalmente a cota fica mais cara. O fundo imobiliário que você pagou R$100, se ele tem uma valorização imobiliária, ele naturalmente vai para 110, 120, 130. Isso geralmente não acontece. Por quê? Primeiro, nós temos um mercado muito novo e segundo, que as emissões abaixo de valor patrimonial tiram esse brilho dos fundos imobiliários. Então, quando um fundo imobiliário lança uma emissão abaixo de valor patrimonial, ele basicamente está pegando aquele patrimônio seu que é de R$100, R$110 por cota e jogando para baixo. Então ele não está valorizando, ele está te deixando mais pobre ao invés de mais rico. E muitas vezes forçando você a participar da emissão, o que é um ponto incrivelmente ruim. Porque se eu sou obrigado a participar, tem algo muito errado nisso. Quem tem que mandar na minha carteira sou eu e não o gestor do fundo imobiliário. Os gestores acabam fazendo emissões abaixo do valor patrimonial para buscar crescer o fundo mais rápido, né? É muito mais fácil você lançar uma emissão a R$80 por cota do que R$100 por cota. Porque, né, a gente não quer pagar 100, a gente quer pagar 80. Mas também tem que pensar que aquele 80 tá diluindo as outras cotas que você tem dentro da sua carteira já e colocar na balança não faz tanto sentido assim. Quando eu falei que em alguns casos, né, é necessário, nós podemos usar o exemplo do FIGS. O FIGS precisou emitir R$16 milhões algum tempo atrás porque foi obrigado a fazer uma manutenção em um dos shoppings. Aí nesse caso, né, é natural que ele emita um pouco abaixo do valor patrimonial para que as pessoas comprem, né? Então se é R$100 no mercado, ele joga para 80. Só que uma emissão para um fundo de 700 milhões emitir ali 16 milhões não vai fazer tanta diferença assim, não vai quase mudar o patrimônio. Então quando essa emissão é muito pequena para algo específico, para algo que é realmente necessário, talvez aí nesse ponto faça sentido você ajudar o fundo. E o outro ponto que eu quero falar com vocês, risco do fundo. Tem um outro ponto que é muito bom em emissão, que é a diminuição do risco, a diluição do risco. Um fundo imobiliário, quando ele inicia na bolsa, ele inicia geralmente pequeno, com um patrimônio pequeno e poucos imóveis. A gente pode usar um exemplo da Galog, que eu postei um vídeo esses dias, ele tem lá 5 imóveis. Esse fundo ele tem um certo risco, porque 20% do patrimônio, né, tá em cada imóvel, por exemplo. Se ele começar a comprar mais imóveis, ficar com 10, com 20 imóveis, o risco, a chance de dar um problema é muito menor. Porque se der um problema em um imóvel, o fundo inteiro não sente. Então, uma emissão ela é boa quando ela diminui o risco que existe no fundo. Se o fundo tem lá CRIs muito arriscados e ele coloca um pouco mais de CRIs menos arriscados, isso naturalmente está tirando um risco de você. E isso pode ser bom. Um exemplo também que a gente pode usar aqui é o HGBS. O HGBS tem o Goiabeiras lá, o problema com o Goiabeiras há muito tempo. Antigamente era 15% do portfólio do HGBS era desse shopping, do Goiabeiras, e isso era um grande problema. A gestora continua emitindo novas cotas, colocando outros bons imóveis no portfólio e hoje o problema é de menos de 4%. Isso deixa os cotistas que já estavam lá bem mais tranquilos, porque se acontecer um problema é só com 4% do patrimônio e não com 16%. Uma outra coisa que você pode olhar nas emissões para entender se ela é boa ou ruim para você é a questão de mudança de estratégia. O que é mudança de estratégia? Aquela compra que o fundo está fazendo, ela vai mudar o que o fundo é hoje? Aquele tipo de compra vai mudar o que o fundo é? Vai mudar o que o fundo vinha fazendo? Você já sabia que ele poderia fazer isso? Um exemplo que nós temos é o RBVA. O RBVA era um fundo de agências bancárias e se transformou num fundo de varejo. O gestor não fez maldade, isso já estava em regulamento, isso foi aceito. Mas se você não sabe disso, você estava lá investindo achando que ainda era agências bancárias, você acaba perdendo, né? Então é sempre bom você ver nas emissões se aquelas compras estão fazendo sentido
com o fundo que você quer ter. Um outro exemplo que a gente pode usar mais atual é o RBRP. Quem investia no RBRP há um ano atrás, por exemplo, via que ele tinha lajes menores, pequenas, em grandes centros, em regiões de muita procura. Ele comprava pequenos andares em grandes regiões. A última compra do RBRP foi um prédio inteiro fora de grandes regiões, fora das regiões muito procuradas como a Faria Lima. Então isso mudou um pouco da estratégia do fundo. E aí você tem que olhar e tem que dizer, beleza, será que isso faz sentido para mim? Porque quando você investe, você tem que olhar para você. A emissão ela tem que fazer sentido para você. Quando o gestor ele joga uma emissão no mercado, ele pergunta para você, ele fala assim, fulano, faz sentido para você que eu pegue mais dinheiro para comprar isso, isso e aquilo? E aí você tem que dizer sim ou não. Se fizer sentido, você vai colocar mais dinheiro na mão dele, vai dar essa liberdade para ele. Se não fizer, você sai fora, tranquilo, porque é assim que o jogo funciona. Você não é obrigado a ter aquilo que você não quer ter. O último ponto, né, que acontece bastante, o pessoal acaba perguntando, é a queda de rendimento. Num primeiro momento, quando emite, né, existem dois tipos, duas diferenças aqui, duas quedas de rendimento. A primeira queda de rendimento é natural. Quando a emissão acontece e as novas cotas entram no mercado, existe um momento ali onde o gestor vai pegar aquele dinheiro e fazer todos os trâmites, as documentações necessárias para comprar os novos imóveis. Nesse período é natural que o rendimento caia. A gente vê isso acontecendo na LZR, XPLG, vários fundos que anunciam cai rendimento, depois ele vai comprando outros imóveis e o rendimento volta ao mesmo patamar. O problema não está nesse ponto, porque isso é natural. O problema está se depois de todo alocado esse dinheiro, o rendimento não volta ao que era. Um exemplo, se o fundo paga 60 centavos, emitiu, comprou todos os imóveis e passa a pagar 50 centavos, isso quer dizer o quê? Que as compras dessa emissão não foram boas, assim como foram as primeiras compras, né? Isso também depende de economia e tudo mais. Mas é sempre bom você ficar ligado, porque nesses casos, se a gestora já tem esse histórico de queda de rendimento nas emissões, você naturalmente com o tempo não vai estar aumentando o rendimento que você recebe, você vai estar diminuindo, e ninguém quer isso, né? Afinal nós estamos investindo para receber cada vez mais. E aí agora um resumão de tudo que eu falei. As emissões elas foram feitas para você, cotista, não para o Rodrigo, influenciador, para o primo rico dizer para você o que fazer. Você precisa entender os seus riscos, você precisa entender tudo aquilo que está acontecendo e dizer, beleza, faz sentido para mim comprar esse fundo, não faz sentido para mim comprar esse fundo. Você tem que colocar a sua estratégia na mesa e ver então se faz sentido. Uma emissão boa é uma emissão que te dá algo positivo, ou aumento de rendimento, ou a diminuição de risco, ou, né, o crescimento do fundo para que seja mais fácil ele emitir, comprar novos imóveis, ou talvez até a manutenção ou mudança da estratégia, tudo vai depender daquilo que você quer. Agora, quando o fundo ele tá te colocando contra a parede, quando ele tá te colocando contra a parede e fazendo com que você aceite, senão você vai perder dinheiro, senão isso não pode acontecer. Se o gestor do fundo imobiliário que você tem tá fazendo isso, tá fazendo emissão abaixo do valor patrimonial, não tá aumentando o rendimento, tá só fazendo cagada, essa é a chance de você dizer para ele, vendendo, vá lá no mercado e vende a cota, é simples. Ele vai ver que ele tá perdendo muita gente, ele vai ter que colocar a mão na consciência para então pensar naquilo que ele tá fazendo, fechou? Para pensar, você não tem que comprar toda emissão, não é toda emissão que é boa, não é toda emissão que é ruim. Sempre que sair uma emissão, para ler o prospecto, para ler os riscos envolvidos, as mudanças que virão e entre em contato com o gestor, pergunta os motivos, o porquê, para que aquela emissão, o porquê aquela emissão, isso é importante demais. Quando você entende o que ele quer fazer, você então está tranquilo com a estratégia, está tranquilo com os próximos passos e aí tudo vai dar certo, fechou? Lembre-se, você não é obrigado a participar de toda emissão e o gestor não pode te obrigar a participar da emissão. Fica ligado, não coloca dinheiro em qualquer emissão, porque nem toda emissão é boa e nem todo fundo imobiliário tende a ser bom no longo prazo. Fica ligado, acompanha a sua carteira, tenha na sua carteira só aquilo que você consegue acompanhar e o que você conhece de perto para você não perder o controle do seu dinheiro, fechou? É isso, eu vou ficando por aqui, comenta aí embaixo outros problemas ou outros pontos positivos que talvez eu não comentei sobre emissão. Deixe seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui, um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.